Olá, estamos de volta aqui com mais uma aula no curso de Geometria Analítica e Atividades Remotas Não Presenciais. Hoje nós vamos abordar o tema de produto escalar ou produto interno. Então, preparei um pouquinho uns slides aqui, vou comentando em cima deles. Então, o produto escalar ou produto interno é um tipo de produto definido nos espaços vetoriais, né? Aqui a gente vai definir ele para 3 dimensões, mas para R3, né? Então, você tem um vetor com componente x1, y1, z1. Então, seria, na forma de componente, seria U igual a x1, y1, z1. E outro vetor v com os componentes x2, y2, z2. Tá? E você quer essa operação, ela é definida, né? Você define essa operação da seguinte forma: U.V ou U escalar V, então a gente lê dessa forma, U escalar V, ou ainda produto interno de U e V, tá? Então, quando fala produto interno e produto escalar, é a mesma coisa. Ainda assim, ainda pode ser representado da seguinte forma, tá? Produto escalar pode ser representado da seguinte forma. Essas duas representações aqui. Eu vou usar as duas, tá? Então, como a gente está usando materiais de livros diversos, ora vai aparecer essa, que é a mais usual, ora vai aparecer essa, tá? Então, nas questões eu vou seguir um pouco o que a questão já está proposta nos livros e não vou mudar a notação. Então, é costume se usar essas duas notações, um pontinho V, o U e V dentro desses braços aqui. Ok? Então, a operação ela fica definida através das componentes dos vetores, tá? Isso aqui é uma função, digamos que é uma função que vai pegar o seu espaço, uma função que vai pegar o seu espaço que você está trabalhando e vai levar os reais, tá? Se você trabalha no R3 é uma função de R3 em R, e se você trabalha no R2 é uma função de R2 em R. Ou seja, isso aqui sempre vai sair um escalar, né? Por isso o nome, produto escalar. Vai ser uma operação entre vetores que vai levar num escalar, tá certo? Então, como que eu procedo com essa operação? O escalar V, componente a componente, ó, produto da componente X mais o produto da componente Y mais o produto da componente Z, tá? Claro, lembrando, isso aqui em R3, né? Em R2, produto escalar x1, x2, produto da componente x, y1, y2, produto da componente y. E aqui, tá? Lembrando, isso aqui é uma soma de escalares, isso aqui também é uma soma de escalares. E aqui você tem um número real, tá certo? Então, aqui um exemplo. Você tem os vetores U, que é 3i menos 5j mais 8k, e V, que é 4y menos 2j menos k. Eu prefiro trabalhar com vetor nas componentes, tá? Não em termos dos unitários i, j, k, ou no R2 e j. Prefiro trabalhar nas componentes. Então, U, 3 menos 5 e 8, e V. Aqui eu não usei o sinal, aqui eu não boto a setinha para
para ganhar um pouco de tempo, tá, gente? Como a gente não tem como confundir esse U e esse V com escalares, eu não estou usando a setinha aqui para ganhar um pouquinho de tempo. Fica um pouquinho complicado com essas mesas aqui digitar essas informações, tá? Então tem esses dois vetores, tá? E aqui era para calcular ou fazer V escalar U, tá? Ou escalar V. As propriedades a gente vai ver que isso aqui é a mesma coisa. Então, como que eu procedo? Então, o escalar V é igual a 3 vezes 4 mais menos 5 vezes... Aqui eu botei os caras, né? Aqui é menos 1. 5 vezes menos 2 mais 8 vezes menos 1. Então vai dar 12, aqui 10, negativo com negativo, e aqui menos 8. Então deu 22 menos 8, que dá 14. Então o produto escalar, o escalar V, é igual a 14. Ah, mas o que significa esse 14? A gente vai ver, à medida que a gente avançar a aula, a gente vai ver algumas interpretações para ele. Aqui a gente tem também outro exemplo dos vetores U e V e os pontos A e B, determinar alfa de modo que U escalar V mais BA é igual a 5. Primeira coisa, a gente tem os pontos A e B, a gente tem o vetor BA. Lembrando, o vetor BA é a diferença algébrica de A menos B, é sempre o ponto final menos o ponto inicial. Tá? Se fosse o AB, seria B menos A, mas aqui é BA, então A menos B. Se você fizer isso aqui, vai ficar o quê? 4 menos 1 e 2 menos 3, 2 e 1. Os vetores a gente opera com os pontos coordenada a coordenada, então vai ficar 4 menos 3, 1, menos 1 menos 2 vai dar menos 3, e 2 menos 1 vai dar 2. Então a gente tem esse vetor BA. Agora, determinar o valor de alfa é só a gente aplicar, né? Então, primeira coisa, vamos fazer o V mais BA. V mais BA é alfa 2 e 3 mais 1 menos 3 e 2. Isso vai dar o quê? Alfa mais 1, 2 menos 3 vai dar menos 1, e 3 mais 2 vai dar 5. Então, o que está dentro do parênteses aqui, isso é V mais BA. Tá? Agora a gente vai fazer o produto escalar de U, que é 4 alfa e menos 1, escalar com esse alfa mais 1, menos 1 e 5. E ainda temos uma condição, que isso tem que ser igual a 5. Então aqui a gente tem 4 alfa mais 1, produtinho aqui. Aqui a gente tem alfa vezes menos 1, aqui mais, tá? Alfa vezes menos 1, mais menos 1 vezes 5, isso é igual a 5. Distributivo aqui, que isso aqui agora virou escalar, né? 4 alfa mais 4, mais, na verdade, menos, né? Porque aqui vem negativo, menos alfa, menos 5 igual a 5. Então, 4 alfa menos alfa dá 3 alfa. 5 mais 5 menos 4. Então, 3 alfa é igual a 10 menos 4. 3 alfa é igual a 6.
Vou botar um pouquinho em cima porque às vezes corta lá na hora do vídeo. Então, repetindo aqui, 3α igual a 6, alfa é igual a 2. Então, se alfa é igual a 2, ou seja, se o meu vetor U é 4, 2 e menos 1, o vetor U, e o vetor V é 2, 2 e 3, o produto escalar UV é igual a 5, tá? Essa foi a condição estabelecida. Okay? Algumas propriedades, né, do produto escalar. Claro, guardar essas propriedades é um pouquinho difícil, mas algumas você tem que acaba guardando porque são mais simples, né? Aqui a gente tem uma comutatividade, né? Não importa a ordem que os vetores estão colocados, a gente sempre aqui é uma comutatividade, então a ordem não altera, né? O produto interno ou o produto escalar. Aqui a gente tem uma distributividade com soma, né? Eu tenho o produto escalar com uma soma de vetores, o produto escalar do U com o primeiro mais o produto escalar do U com o segundo. E aqui é a mesma coisa, né? Aqui uma associatividade, né? A gente tem uma propriedade que se eu multiplico por um escalar o produto escalar, é a mesma coisa de eu multiplicar um dos vetores por esse escalar e fazer o produto escalar. Eu tenho que o produto escalar do vetor com ele mesmo é maior do que zero, se o vetor é diferente de zero, é claro, né? Igual a zero se o vetor é o vetor nulo, tá? Aqui, ó. O produto escalar só vai ser nulo se o vetor for nulo. E que o produto escalar, essa aqui dá até para mostrar, tá? Que o produto escalar do vetor com ele mesmo é a norma ao quadrado. É fácil mostrar essa porque se você tem um vetor nas componentes x1, y1, fazendo as dois aqui, escalar com ele mesmo, x1, y1, isso é igual ao que? x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, certo? Só que isso aqui não é a componente do vetor ao quadrado mais a componente do outro vetor ao quadrado. Isso aqui é o mesmo que a distância, né? Que é a norma, no caso, do vetor x1, y1, tá? Mesmo que a norma ao quadrado, né? Porque na norma a gente tem uma raiz quadrada aqui. Então, isso é a norma, né? Então, isso aqui, para ficar igual a isso, só se isso aqui tiver ao quadrado. Aí fica igual a isso aqui. Então, a norma de um vetor com ele mesmo, a norma não, o produto escalar de um vetor com ele mesmo, é a norma ao quadrado. Tá? Isso aqui é um resultado interessante que a gente vai usar com certa frequência. Ok? Então, quando tiver dúvida do que como pode operar, essas são as regras, né, para você operar com vetores, com produto escalar. Então, aqui eu tenho um exemplo, e aí eu poderia usar, aquelas propriedades. Então, a gente tem aqui, usando as propriedades, tá? Vou tentar voltar aqui, as propriedades. Primeiro a gente vai usar essa aqui, né? A 2. Então, de 2, a gente tem o quê? Que 3u menos 2v escalar com aquele cara lá é 3u menos 2v escalar com menos u mais 3u menos 2v. Isso aqui é um vetor só, né? Estou trabalhando com isso. 3u menos 2v fosse um vetor, porque é um vetor, né? Vezes 4v. Aí agora eu aplico de volta. Eu aplico agora a 2 de novo. A 2 de novo. Desse lado aqui, ó. Tem um vetor e multiplica aqui. Esse vetor vai ficar multiplicando os dois. Então eu tenho 3u escalar menos u
certo? Menos 2V mais, um parênteses aqui, mais menos 2V escalar com menos U. E aqui eu tenho o 4V escalar com 3U. Troquei a ordem aqui, mas é comutativo, então vai fazer diferença. E aqui o menos 2V escalar com 4V. Certo? Então aqui eu tenho esse menos aqui. É um número que está multiplicando um dos vetores. Então a propriedade 3, ela diz que eu tenho um cara multiplicando um dos vetores, esse cara pode passar para fora do produto escalar, tá vendo aqui, ó? Um cara multiplicando, um escalar multiplicando um dos vetores do produto vetorial, do produto escalar. Desculpa, produto vetorial é outra coisa, produto escalar. Eu posso passar esse alfa para o outro lado, para fora aqui, ó. Então aqui eu tenho o menos 1 multiplicando U. Então eu posso fazer menos 3 escalar U com U. Certo? Mais aqui é a mesma coisa. Aqui está o menos 1 e aqui está menos 1. Então eu posso passar o menos 1 para fora e depois passar o outro menos 1 para fora. Menos com menos vai dar mais. Então eu vou ficar com 2 vezes V escalar U. Aqui eu tenho 3 e o 4. Eu posso passar o 3. Aí eu vou ficar com 4V escalar U. E depois eu posso passar o 4. Vamos passar um de cada vez. 3, 4V escalar U. Aqui idem, tá? Posso jogar o menos 2 V escalar 4V. Certo? Jogo aqui para fora. Esse cara também pode ir para fora, então vai ficar menos 3 U escalar U. Mais 2 vezes V escalar U. E aqui sim, ó, que eu posso jogar o 4, vai ficar 12 V escalar U menos, jogo aqui, 2 vezes 4, 8, V escalar V. E aí a gente vai, né, na propriedade, a gente sabe que U escalar U é módulo de U, desculpa, ali que a tela deu uma avançada, é módulo de U ao quadrado, então eu tenho menos 3 módulo de U ao quadrado, mais, aqui uma questão só de comutatividade, propriedade 1, tá? Propriedade 1, 2, U escalar V, aqui 12, U escalar V, o escalar V e o escalar V eu podia fazer 14 aqui, mas tudo bem, se você quiser fazer não precisa, tá? E aqui menos 8, módulo de V ao quadrado, V escalar V é módulo ao quadrado desse cara. Aí agora a gente vai pegar o quê? Os dados que são dados aqui, ó. Então eu tenho 3 vezes o módulo de U é 4, então aqui eu vou ter 4 ao quadrado, mais 2 vezes U vezes V dá 3, ele fala aqui, ó, a informação, mais 12 vezes 3, menos 8 vezes módulo de V ao quadrado, 2 vezes 2 ao quadrado. Então aqui dá menos 3 vezes 16, mais 6, mais 36, menos 8 vezes 4. É evidente que essa conta aí é simples de fazer, né? Não tem que perder tempo com ela. Não vou puxar a calculadora aqui
porque eu vou gastar muito tempo. Então aqui eu tenho menos 48 mais 6 mais 36 menos 32, né? 8 vezes 4. Menos 32. Isso é igual ao quê? 32 menos 32 mais 48 dá 80 negativo, menos 80 mais 42, que é igual a menos 38 negativo. Certinho? Se tiver alguma continha aqui errada, é só conferir, mas aqui eu estou usando as propriedades para resolver, dado que eu conheço essas informações aqui. Se eu não conhecesse, ficaria um pouco difícil de fazer isso, tá? Então a gente tem uma definição geométrica para esse produto escalar. Então eu sei que o produto escalar, se os ângulos, se os vetores, né? Se os vetores U e V não nulo, né? Você tem um ângulo entre eles, tá? Aqui eu estou considerando qualquer vetor, tá? Então eles têm um ângulo entre eles. Então o produto escalar ele é o quê? Ele é um produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, que vem da aplicação da lei dos cossenos, né? Você faz aqui a diferença, a operação da diferença aqui, e você aplicando a lei dos cossenos, você chega nessa formulazinha. Para um ângulo de 0 a 180, tá? Que o ângulo entre dois vetores vai ser de 0 a 180, né? Tem um vetor aqui, tem outro vetor aqui. Esse ângulo aqui ele vai ser de 0 a 180, certo? E aí você tem que usar um pouquinho lá da trigonometria do ensino médio para você saber, né? A interpretação de sinal, né? O que está dizendo, porque esse sinal aqui pode ser negativo, tá? Embora o produto das normas sempre vai ser positivo, mas o produto interno, como a gente viu no exemplo anterior, ele pode ser negativo. Então, você tem que saber interpretar o que significa ser positivo ou ser negativo aqui para o cosseno, tá? Aqui a gente tem algumas desigualdades que ajudam a resolver problemas, tá? A desigualdade de Schwarz e a desigualdade triangular. A desigualdade triangular diz o quê? Que o lado de um triângulo, tá, é sempre menor do que a soma dos outros dois lados. E essa desigualdade aqui de Schwarz, às vezes a gente usa elas para resolver alguns problemas, então vale a pena notar aqui. Ok? E aqui uma propriedade interessantíssima, né? Um resultado muito interessante. Se dois vetores são ortogonais, se somente se o produto escalar é igual a zero, tá? Então, está dizendo o quê? Se você faz o produto escalar e esse produto escalar é zero, então os vetores são ortogonais. E se eles são ortogonais, esse produto escalar é zero. Então, aqui mostrar que os pares de vetores são ortogonais, tá? Eu vou fazer para o primeiro aqui, mas vamos lá. O escalar V, então seria coordenada a coordenada, 1 vezes 4, mais menos 2 vezes 5, mais 3 vezes 2. 1 vezes 4, 4, menos 10, mais 6, 4 mais 6, 10, 10 menos 10 dá 0. Então, o escalar V é igual a 0. Logo, U é ortogonal a V. Ok? E aqui mostrar que, se você considerar aqui, vamos considerar o IJ do R2, tá? Não vamos fazer do R3 não. IJ, esse é o I,
Esse é o J, produto escalar deles. O produto escalar dele vai ser 1 vezes 0 mais 0 vezes 1. Isso é igual a 0. Tá? O produto escalar do I e J também é 0. Como de fato deveria ser, né? No plano cartesiano você tem esse é o I, esse é o J, esse é o I. Eles são ortogonais, né? Eles são perpendiculares. Agora, isso aqui serve também para determinar o quê? Determinar um vetor ortogonal aos vetores V1 e V2. Então, digamos um vetor V que é ortogonal ao vetor V1 e ao mesmo tempo é ortogonal ao vetor V2. Então, o que tem que acontecer? Esse vetor V é um vetor genérico, né? Vamos chamar de x, y, z. E aí o produto escalar dele com esse V1 tem que dar 0. Com o V2 também, né? Então, aí você tem... Vou montar aqui para a gente poder ver melhor. X, Y, Z. Às vezes aparece essa telinha aí, é porque eu não estou acostumado com essa mesa aí aparece, tá, gente? Não tem como eu resolver isso agora, não. Isso aí vai ser com o tempo. Eu peço desculpa a vocês aí se estiver atrapalhando. Então, isso aqui vai dar X, de novo aí, ó. X menos Y igual a 0. E se aplicar no segundo, porque Z vezes 0 dá 0 aqui, então não precisa colocar. Z escalar, tá? Botar um pontinho aqui para não esquecer que é escalar. 1, 0 e 1. Isso é o que? Vai dar x mais z igual a 0. Daqui eu consigo dizer que y é igual a x e que z é igual a menos x. Então, se eu pegar o meu vetor aqui v, eu consigo escrever ele todo em função de x, certo? Então aqui x é o próprio x, o y é o x e o z é o menos x. Como o x está multiplicando todas as coordenadas desse vetor, eu posso tirar esse cara para fora. Lembra? Produto escalar, produto de um escalar para um vetor. Esse cara está aqui fora. 1, 1 e menos 1. Então, esse é um vetor V que satisfaz perpendicular a V1 e é perpendicular a V2. Esse vetor é único? Claro que não. Qualquer outro vetor que seja múltiplo escalar desse vetor que serve, tá? Então, tem diversos vetores. Se você fizer o produto aqui, 1 vezes 1 dá 1, e aqui menos 1, 1 menos 1, 0. Com o primeiro está certo. Com o segundo, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 0 dá 0, e aqui dá menos 1, 1 menos 1 também dá 0. Então, realmente, esse vetor que a gente encontrou V, ele é ortogonal aos dois, porque o produto interno dá 0, o produto escalar dá 0. Tá? Pegando aquela formulazinha lá que a gente viu da ideia geométrica, a gente consegue calcular o ângulo ou o cosseno do ângulo, tá? Mas aí você tem o cosseno do ângulo, você consegue usar uma tabela trigonométrica e consegue dizer qual ângulo é. Então, o cosseno do ângulo reto entre os vetores U e V, ele é dado por essa fórmula, é o produto escalar sobre o produto das normas. Tá ok? Essa formulazinha aqui vale a pena vocês guardarem, tá? Calcular o ângulo entre os vetores. Então, o ângulo entre os vetores, cosseno de θ, né? Digamos que o ângulo entre os vetores é θ, é o produto escalar U vezes V sobre o produto das normas de U e V. Então, vamos lá. Ó. Produto escalar de U e V, isso vai dar menos 1 mais 2 mais 8. Certo? Menos 1, 2 mais 8. E as normas vai dar o quê? Raiz quadrada de 1 mais 1 mais 4 ao quadrado, 16. E aqui, 1 mais 4 mais 4. Isso em cima dá 10 menos 1 dá 9. E aqui embaixo dá 16 mais 2 dá 18. E aqui dá raiz de 9.
Eu posso botar aqui, 18 é o que? 2 vezes 9 é 3 raiz de 2. E raiz de 9 é 3. Então isso aqui deu o que? 9 sobre 9 raiz de 2. Que é a mesma coisa de cosseno de θ igual a 1 sobre raiz de 2, racionalizando isso aqui para ficar um pouquinho mais elegante, raiz de 2 sobre 2. O cosseno entre os ângulos do ângulo θ entre os vetores u e v é a raiz de 2 sobre 2. Por sorte é um cosseno notável, né? Então, θ, 45 graus. Preciso dizer qual é o grau? Qual é o ângulo? Não, não precisa. Aqui foi imediato, porque a gente sabe que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, tá? Mas dificilmente você vai saber de cabeça qual é esse cosseno. A não ser que seja 30, 60, 45, 90, esses ângulos notáveis, você não vai conseguir dizer de cara. Mas se você olhar numa tabela, você consegue dizer com uma boa aproximação qual é esse ângulo, tá? Então você está lá no espaço em 3 dimensões. Aqui o I, o J e o K, os unitários, tá? E esse vetor, ele forma um ângulo de, eles dois formam um ângulo de 45 graus. Eu não sei onde ele está, tá? Identificar eles aqui no espaço em 3 dimensões é meio difícil. Se fosse em 2 dimensões, era um pouquinho mais fácil. Mas eu consigo garantir que o ângulo entre eles é 45 graus. Um outro conceito interessante é o conceito de projeção, né? Você tem dois vetores. Aqui eu vou pegar só o caso, o primeiro caso aqui, mas é análogo para o segundo. Você tem dois vetores, tá? Esse é um vetor V e esse é um vetor U. E você quer projetar ortogonalmente, tá? Isso aqui é a sombra, digamos, a sombra do V sobre o U. Ok? Isso aqui é esse cara aqui, ó, a sombra. Note o seguinte, que essa sombra ela tem a mesma direção de... Essa sombra V1, ela tem a mesma direção de V. Então, V1 é paralelo a U, tá? Então, na hora que você calcular o V1, na forma de calcular o V1, vai aparecer U, tá? Ele é um múltiplo desse U, né? Os vetores são paralelos e são múltiplos um do outro. Então, a gente vai calcular essa projeção da seguinte forma, né? Projeção do vetor V sobre U é o produto escalar de U com V, ou V com U, né? Sobre o produto escalar do vetor que eu quero projetar sobre ele mesmo. Tá? Então é isso. Aqui, claro, isso aqui é um escalar. Então a projeção é... Sua mãe saiu, cara. Poxa, o que foi? Mamãe foi... Não, ela foi com o vovô, foi levar o vovô no médico. Você quer ir médico? Ela foi no médico, ela tá voltando. Fica tranquilo, tá? Agora não, meu velho. Dorme um pouquinho, dorme. Pokémon? Tô trabalhando, hein? Pode parar, hein? Então, como eu havia falado, a projeção ela vai ser um múltiplo do vetor U, tá? Só que não tem mistério, né, gente? Isso aqui é só você aplicar o que a gente já viu de o IV, né, produto escalar e produto escalar com ele mesmo. Então, isso aqui é a norma ao quadrado, né? Tem a norma, você só pegar o quadrado. Ok? Tem um exemplo aqui, não botei, esqueci de botar um exemplo aqui, mas é tranquilão para a gente inventar um exemplo aqui. Então, se eu tenho um vetor, vou fazer no plano para ficar um pouco mais fácil de eu inventar, tá? Eu tenho um vetor U, 1 e 2,
e um vetor V. Três e 4. Tá? Então eu quero projetar, isso aqui eu vou aumentar um pouco, tá? Vou botar o... tudo bem. Vamos lá. Então eu quero fazer essa projeção do vetor U sobre o vetor V. Então a projeção de V sobre U, aqui é o vetor que eu quero projetar na direção do vetor aqui, é igual ao que? É o produto escalar de U com V ou V com U, tanto faz, sobre a norma do vetor que eu estou projetando, certo? Sobre o vetor que eu estou projetando, isso aqui é o que? Norma quadrada com U. Isso vai ser 3 mais 8, certo? Aqui é 4, gente. Aqui são 3, mas é 4. 1 mais 4. 3 mais 8, 11. 1 mais 4, 5. Isso vezes o vetor, é claro, vetor U, né? Vezes o vetor U. Então isso aqui vai ficar vezes aquele vetorzinho 1 e 2. Tá? Aí se quiser fazer a multiplicação, você tem 22 sobre 5. Tem 11 sobre 5 e 22 sobre 5. Esse é o vetor, tá? Agora, o estudo feito em relação ao espaço é válido também para geometria no plano. Isso é óbvio, né? Já falei lá do produto escalar, tá aqui. Já falei do ângulo, é a mesma coisa, não muda, tá? São perpendiculares se o produto escalar é igual a zero. Se alfa e beta são ângulos diretores de U, então o cosseno de alfa é isso, né? Isso aqui é uma ideia de cossenos diretores, tá? A gente não vai usar muito isso, mas está aí, né? Da trigonometria a gente sabe que o cosseno, mas o cosseno, se você tem esses ângulos ali, tem dois vetores, você sabe que o soma dos cossenos é igual a 1. Porque aqui esse cosseno de alfa é o seno de beta, né? Você sabe que na trigonometria, no triângulo, você sabe que o cosseno tem lá triângulo retângulo, que você tem alfa e beta, que é reto, tá? Você sabe o que? Que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas aqui o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se você pegar o seno e o cosseno dos ângulos que somam 90, eles são iguais. Então, aqui, cosseno de beta é o seno de alfa. Então, cosseno ao quadrado de alfa mais o seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Tá? Relação fundamental aqui. E a projeção é isso aqui, tá? Para vetores não nulos, tá? Aqui os exercícios, para vocês brincarem um pouco. Verificar as desigualdades, exercício importante aqui. Não estou pedindo para demonstrar, tá? Tem demonstração dessas desigualdades, seria interessante que vocês dessem uma olhada também. Porque nessa demonstração vocês aprendem alguns atalhos, algumas coisas que vocês podem fazer. E por hora é tudo sobre o produto escalar que a gente tem. Um abraço, até a próxima. Estamos de volta, né? Mais um conteúdo de geometria analítica. Hoje vou falar um pouquinho, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o produto vetorial. Né? Diferentemente do produto escalar, esse produto vetorial ele vai gerar um vetor. Né? O produto escalar gerava um número real e o produto vetorial ele vai gerar um vetor. Tá? Então aqui é bem simples, o produto escalar de dois vetores. E esse produto escalar está definido apenas para
R3, tá? Vou trabalhar em R2 e R3, mas ele só está definido em R3. Então a gente tem aqui, né, um vetor na sua forma de escrito em relação aos unitários IJK, tá? Lembrando que esses caras são os unitários dos eixos, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. E a gente quer descobrir as coordenadas de um outro vetor, né? Que é esse o vetor U vetorial V, tá? Então, para descobrir isso, a gente vai resolver esse determinante aqui, que é equivalente a esse aqui, né? Mesma coisa. Isso aqui pela regra de Laplace, né? Então, pelo Laplace, você chega nessa fórmulazinha aqui e aqui determinante. Ah, como vou resolver esse determinante? Uma das formas é você usar o método de Sarri, por exemplo, tá? Repete a primeira e a segunda coluna e faz um determinante 3 por 3. Ou usa esse aqui que é um pouquinho mais simples, mas lembrando, esse determinante aqui você tem que inverter esse sinal aqui, tá? Porque esse cara aqui, lá em Laplace, ele é o 1 menos 1 elevado a I mais J. É como o IJ aqui, posição ali em coluna, vai dar ímpar. Então você vai ter, vai dar ímpar, você vai ter que isso aqui é menos 1. Então você tem que lembrar, se você for fazer dessa forma, esse cara aqui do meio aqui, ele é negativo, tá? Ok? Então aqui para calcular o IV, aqui vou escrever no termo das componentes 5, 4 e 3. Aqui é 1, 0, porque não tem J, né? E 1, tá? Eu quero calcular o produto vetorial U vetorial V. Então vai ser IJK, tá? IJK 5, 4, 3, 1, 0 e 1. Ok? Então aqui vai dar 4i mais 3j, aí na volta menos k, 3 vezes 0, 0 vezes i, 0, menos 5j. Agrupando 4i menos 2j menos k, ou seja, 4 menos 2 e menos 1. Ah, quero montar o determinante. Muito fácil. Vai ser I vezes o determinante 4, 3, 0, 1, menos J, determinante 5, 1, 3, 1. Basta você pegar a coluna que você está e excluir. Ó. Você está no I, exclui o I, fica essa matrizinha aqui. Está no J, lembra que o sinal é negativo e exclui essa coluna aqui. Fica o quê? 5, 3, 1 e 1. Você está no K, você exclui essa aqui, fica o quê? K vezes mais K vezes 5, 4, 1 e 0. E agora são determinantes 2 por 2, né? Diagonal principal menos diagonal secundária. Então dá 1, daí vezes, aqui dá 4, e vezes 4, menos, aqui 5 menos 3, 5 menos 3 dá 2,
2j, e aqui dá 5 vezes 0, não, aqui dá 5 vezes 0, menos 4, ok? É que eu errei, tá, pessoal? Aqui, ó, na hora que eu fiz aqui é menos 4k. Então aqui dá 4, menos 2 e menos 4, que é igual. Foi aqui que eu errei, não foi aqui não, aqui tá certo. Aqui eu errei na hora que eu fiz aqui, ó. 5 vezes 0, 0, menos 4k. Botei menos 1, menos 4, tá? Desculpa aí. Então aqui são as duas formas de calcular. Lembrando, quando você vai fazer dessa forma aqui, é bem mais fácil, que os determinantes são 2 por 2, tá? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Mas você tem que lembrar de trocar o sinal desse cara aqui do J. Tá? Então, se você tem os vetores U e V, esse vetor U vetorial V, ele é ao mesmo tempo perpendicular a U e perpendicular a V. Ou seja, se você pega o V e faz o produto escalar com U, isso dá zero. Você pega U escalar V, U vetorial V e faz o produto escalar com V, também dá zero. Tá? Propriedade interessante aí. Agora o sentido. O sentido é o que a gente chama de regra da mão direita, né? Se você bota a mão em forma de concha e o produto é de U para V, então o U escalar V ele vai estar apontando para cima. O polegar, né? Ele vai estar apontando na direção do polegar. Eu recomendo que vocês vejam algum vídeo na internet com uma pessoa fazendo a mão, porque se fosse na aula eu mostraria para vocês com a minha mão. Aqui eu não vou conseguir, tá? Mas se tiverem dúvida, eu no encontro online eu falo novamente sobre isso. É simples, o sentido ele vai ser para onde o polegar apontar, se você pegar a orientação fazendo uma curva com a mão de U para V, tá? Então aqui, por exemplo, tem V e U. Se você pegar, sua mão vai ficar virada para baixo, então o sentido do seu polegar vai ser para baixo, tá? Então essa é chamada de regra da mão direita, tá? Isso com a mão direita, com a mão esquerda não vale, tá? Com a mão esquerda vai ficar ao contrário. Tem uma interpretação geométrica interessante, tá? Para o módulo do produto vetorial. O módulo do produto vetorial ela é a área do paralelogramo formado por esses dois vetores. Claro, isso no espaço está em 3 dimensões. Então você tem lá dois vetores no espaço 3 dimensões. A área desse paralelogramo aqui, essa área, U e V, ela é a norma, é o módulo. Falo norma e falo módulo é a mesma coisa, tá, gente? Estou acostumado a falar mais norma do que módulo, mas é a mesma coisa. É o módulo desse vetor. Tá? Como que faz o módulo? Raiz quadrada de x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, onde x, y e z são as componentes do vetor. Lembrando, esse vetor tem 3 componentes, então vai estar aqui. Isso é o módulo do vetor, o tamanho do vetor. Uma interpretação legal aí, tá? Aqui temos o exemplo de determinar o vetor x tal que x seja ortogonal ao eixo dos y e u igual a vetor, x vetorial v, sendo u isso e v esse outro vetor aqui. Então, a primeira coisa, qual o vetor do eixo y, tá? O vetor do eixo y é o que vetor 0, 1 e 0, o j, né? É o j. Então, eu quero determinar o vetor x tal que esse vetor seja ortogonal a esse eixo.
ok? E que eu posso escrever U igual a x vetorial v. Então aqui eu tenho i jk, as coordenadas do vetor x é isso aqui, x, y e z, e aqui o vetor v. Ok? Então daqui a gente sabe que i exclui aqui yz menos 1 e 1, menos j xz 2 e 1, e mais k xy 2 e menos 1. Certo? Isso tem que ser igual ao vetor u. Então é 1, 1 e menos 1, que você pode escrever como o quê? I mais j menos k é igual a y mais z i, certo? Aqui você faz y menos z, só que está voltando, é menos a diagonal secundária, então mais menos j, né? Então j ali no final, j não, x menos 2z j mais menos x menos 2y k. Comparando, você tem y mais z igual a 1, porque o i daqui tem que ser igual a esse, certo? Esse menos aqui, para ficar igual aqui, você tem que jogar esse menos para dentro, vai ficar 2z menos x, 2z menos x igual a 1 também. E por último, menos x menos 2y igual a menos 1, que é x mais 2y igual a 1. Você tem essas equaçõezinhas aqui, um sistema. Só que ainda tem uma outra informação. Você tem uma informação que o x tem que ser ortogonal ao eixo do y. Então, ele tem que ser ortogonal a esse. Então, o produto escalar com esse tem que ser o quê? Tem que ser zero. Tá? Então, se tem que ser zero, você sabe que x, y, z escalar com o vetor 1, 0 e 1, tá? Que é o eixo, né? Y tem que ser igual a zero. Daqui você tira que y é igual a zero. Se y é igual a zero, você volta para cá. Y é igual a zero, então na primeira aqui a gente tem z igual a 1. Se z é igual a 1, você pode achar o x aqui, ou você pode usar o y igual a zero aqui de novo. E x é igual a 1, tá? Então você tem o vetor xy, vetor x, né? Que tem coordenadas x, y e z, é igual a 1, 0 e 1. Lembrando, tem que satisfazer essa igualdade aqui, tá? Então, se você fizer agora o escalar de esse vetor i, jk, 1, 0 e 1, e o outro vetor v, 2, menos 1 e 1, isso tem que dar igual ao vetor u, tá? Então, aqui dá 0, aqui 2j, resolve isso aqui e confere, tá? Não tem mais espaço aqui. Tem igual a 0 não, tem que dar igual ao vetor u, tá? Então dá uma conferida aí. Mas o vetor é esse 1, 0 e 1.
alguns exercícios aqui. E isso é tudo, tá? Vou manter aqui ó, as anotações, depois eu boto lá no Moodle para vocês as anotações no PDF, tá bom?